Dia de avaliação, e aí? Nervoso? Tá tudo... Ou tranquilo? Tranquilo, não. Né? Ó, aqui já tá o tique de certo aqui, ó. Já tá tudo certo. Eu costumo falar o seguinte, não se preocupa com essa palavrinha, avaliação parcial, avaliação bimestral, prova, não é. É só uma verificação do que foi aprendido, do que você aprendeu. É como teste de conhecimento, né? Isso. Um teste de conhecimento fica mais tranquilo, eu acho que deixa a gente mais relaxado. E para fluir naturalmente, você faz o quê? Você age como se estivesse fazendo uma atividade. Naturalmente, você vai fazer atividade, vai mexer. Por quê? Porque daí o seu psicológico não vai ficar tão abalado. Porque o que faz com que a gente tenha problemas com a prova é justamente assim, meu Deus, é prova, é prova. Aí a cabeça começa a trabalhar mais lento. Então você trabalha como se fosse uma atividade. Mas eu acredito, né, que do jeito que foi trabalhada a unidade 1, eu acho que eles estão bem tranquilos. Ah, tá bom. Acho que não tem ninguém aperreado aí, porque tá de boa na lagoa, não é verdade? Então a gente vai revisar aqui 6 aulas. 6, porque não temos tempo para revisar mais do que isso. Mas toda a unidade 1 pode ser contemplada na avaliação, tá? Fica a dica, tá bom? Então a gente revisa apenas uma parte aí das 30 aulas que tivemos, mas claro que os assuntos abordados durante toda essa unidade podem ser aí contemplados na provinha. Então, tá bom. Teste de Então conhecimento. tá ótimo. Vamos lá então, é hora de rever alguns assuntos para você fazer uma avaliação de sucesso. Na aula 31.1, a gente vem junto. Professora Adelina, bora para avaliação? Vamos ver? Vamos lá. Então, nessa revisão geral da unidade 1, a gente vai relembrar alguns tópicos. Bora lembrar. Vamos falar do diagrama de Venn na sua segunda parte, ou seja, na parte em que nós resolvemos problemas. Conjuntos numéricos, a sua quarta parte, falando dos números irracionais e dos números reais. Que envolve todos, né? Então, falando de reais, a gente está falando dos naturais, dos inteiros e dos racionais e tudo mais. E vamos jogar esses números numa reta real, trabalhando os seus intervalos. Beleza. E também, dentro disso, vamos para a ideia de função, na sua parte 2 e 3. E que a gente vai ver a parte de domínio, contradomínio e imagem. Também vamos definir por equações matemáticas a parte do valor numérico, ou seja, a nossa máquina de calcular, nossa MC, máquina de calcular, e claro, envolvendo em problemas. Beleza. No gráfico da função, a gente lembra que aprendeu a construir, então Sim. Isso aí pode ser abordado. E também problemas que envolvem a parte gráfica aí também. Beleza. Vamos lá então, direto na aula 10.1, onde a gente foi para o diagrama de Venn. Vamos lembrar. Dicas sobre o diagrama de Venn. Para resolver um diagrama de Venn, devemos começar pela interseção. Onde é a interseção? Seja, aquele elemento que está nos 2 ou nos 3 conjuntos. Sempre comece por ele. Muito bem. Segunda observação, depois que eu coloquei um valor quantitativo lá na minha interseção, eu vou descontar esses elementos ou esse quantitativo dos outros intervalos. Beleza. E aí, claro, né? Vamos lá nos conjuntos numéricos. Olha lá, a gente viu a parte dos irracionais, dos reais, mas todos eles foram abordados, né? Quando a gente prestar atenção, os naturais são aqueles do 0 ao infinito e além positivo. Isso, os inteiros têm um acréscimo antes do 0, né, com os números negativos. Nos racionais, nós já temos os acréscimos das frações, dos números decimais exatos e das dízimas periódicas. Top! E claro, né, indo mais um pouquinho à frente, os irracionais são aqueles que depois da vírgula não tem período, ou seja, os números não se repetem. Que é o exemplo, π, a raiz de 2, a raiz de 17, as raízes não exatas. Isso. E os reais, professor Maurício? Os reais é a união entre todo mundo, entre os racionais e os irracionais. E eles já estão careca de saber, careca de ouvir. Cabeludos. Vamos lá, dentro dessa teoria, um conjunto vai abraçando o outro, né? Isso. Ou seja, está contido ou contém os inteiros, contém os naturais. E os racionais contêm os inteiros que contêm os naturais. Temos também os irracionais que ficam ali em isolamento social. Que não contém ninguém. Coladinho do lado, né? Ele não sofre nenhuma aproximação.
E claro, os reais, que é a união de todo mundo, certo? Certinho. Beleza. Beleza. E vamos lá nas operações agora na reta real? Vamos lá? Na reta real a gente fez aquela parte de intervalos, né? Mas não é o intervalo de sair para o lanche, é o intervalo numérico, tá bom? Olha lá, vamos lembrar. Bom, a primeira coisa que nós entendemos é que a representação dos conjuntos numéricos, agora, como eles são reais e os números reais são muito extensos, né, eu não consigo representar todos os números reais de maneira tabulada, então nós vamos ter que fazer uma representação, primeiro, em notação de conjuntos, especificando que ele pertence aos números reais e depois dando uma restrição, tal que ele está entre tais números. Então, essa restrição vai me dar um limite inferior e um limite superior. Lembrando que esse limite pode ou não participar. Como assim, professor? Se for maior ou igual ou menor ou igual, indica que esse elemento pertence ao conjunto. Se ele pertence, significa que a bolinha vai ser fechada. A gente pode até aqui na telinha com eles, né? Então, olha lá, sinal de maior ou igual, né? Lá, bolinha fechada, certo? Bolinha fechada, colchete virado para dentro. Colchete normal. Normal. Se a bolinha é aberta, colchete virado para fora ou parênteses, tá? Então, essa parte da reta real é dentro desses três tópicos aqui que você vai precisar trabalhar, tá? E aí tem aluno perguntando assim, professor, e quando for só assim, ó, x maior ou igual a 3? Não tem mais uns limites superiores. Então, quer dizer, quando não der limite ou inferior ou superior, ou seja, quando ele for maior que ou menor que, eu vou fazer o quê? Ele vai ao infinito. Então, deixo aberto e aquela representação do infinito, sabe aquele 8zinho deitado? Que a gente coloca até nos pingentes, né? Anéis, isso mesmo. Pulseira. Então temos essas opções, tá? Ou você vai representar em conjuntos, ou na reta real, ou também em colchetes, tá bom? Às vezes pode cair de uma maneira e tá querendo que faça da outra, pode cair né? assim e pedir na reta, pode cair assim e pedir para fazer representação de conjuntos aqui, ou pode cair aqui e pedir na reta, vai depender da questão. E até aí a gente viu a parte de conjuntos, tá? Vocês viram que, né, passamos pela teoria dos conjuntos, depois colocamos esses números reais na reta. E na sequência a gente entrou na parte da função, na ideia de função e os seus complementos. Então é isso que a gente vai rever agora. Então olha lá. Na parte dos das funções, a gente fica da seguinte forma, ó. Quando a gente inicia a ideia de função, a gente fica com a parte de domínio, contradomínio e imagem. E depois a gente vai definindo por equações. Lembrando que essa primeira definição, ela vem através de uma intuição, não é? Como é que vai ser? Nós vamos trabalhar essa intuição? Simples. O que é função? É uma relação entre duas grandezas. Então vai ter sempre uma relação ali equivalente. Por exemplo, um produtor rural planta cupuaçu para extrair a polpa. Opa, já temos ali a polpa. E vende o quilo da polpa a R$5. Opa, já tem duas relações ali, ó, duas grandezas sendo relacionadas. A polpa de cupuaçu e o valor financeiro dessa polpa. Então temos essa relação. A partir daí, isso é intuitiva, eu vou criar uma equação, eu vou equacionar. Equacionei, aí é só partir para o abraço. Uma vez que você transformou aquela linguagem do dia a dia em linguagem matemática, a gente passa a perceber que isso vira uma equação. Isso. Ou seja, e para substituir valores, né, existem os valores que vão entrar na máquina de calcular, realizar uma operação dentro da máquina e sair um resultado final. Então, isso já é a ideia de função, tá? E assim a gente começou, né? Bem intuitivo, né? Dá para fazer a tabelinha. Depois que você faz aquela tabela, você viu na aula que nós fizemos, acho que foi na aula 30, fiz a tabela, eu posso fazer na tabela mesmo, circular os valores de x e de y e fazer a setinha, já fazer a definição por conjunto. Então vamos lá, na parte de conjuntos a gente tem que a ideia de função é uma relação de A em B, nesse caso aqui, né, de A lançando flechas em B, poderia ser diferente, né? E quem é o domínio? O domínio é em X, é quem domina, é quem lança as flechinhas, ou seja, é quem entra na máquina de calcular. Esse é o meu domínio, né? O meu contradomínio é quem está ali esperando as flechadas, né? E a minha imagem vão ser os resultados.
resultados que saem lá na máquina de calcular, certo? Beleza, certinho. Então, com isso, a gente viu um pouquinho mais da ideia de função na parte de valor numérico e de problemas que envolvem essa função, né? Eu acho que a gente chegou na parte que eles gostaram, que a gente fez bastante coisa, bastante exemplos práticos, né? Então, situações do cotidiano, a gente mostrou ali a produção de leite, né? E também do queijo, né? Então, tudo isso se torna mais atrativo para vocês, né? Vocês conseguem ver onde a matemática está sendo aplicada e ficando menos abstrato, mais concreto, não é? Verdade. Certo? Certinho. Então, vamos lá. Na parte de valor numérico, então, o que a gente viu? O valor numérico da função nada mais é do que fazer a substituição da letra x pelo número, ou seja, é a nossa máquina de calcular. Beleza. Se é a máquina de calcular, valores entram representado por x e valores saem como resultado, que é o f de x, ou também y. Isso mesmo. Então, aqui dentro vai ser realizada a função, ou seja, uma operação, uma equação matemática acontece dentro da máquina e sai um resultado. Ou seja, aqui domínio e aqui imagem. Certo? Lembrando que o conjunto imagem pode ser igual ao contradomínio, né? Pode ter os mesmos elementos ali do contradomínio. Também. Ou como pode sobrar também. Isso mesmo. E no gráfico da função, a gente começou a construção gráfica, né? Já para vocês entenderem o passo a passo. E aí a gente fez essa construção juntos e também mostramos problemas que envolvem gráficos da função. Vamos lembrar. Verdade. E para construir o gráfico, nada mais é do que associar tudo o que nós estudamos. E aí nós temos uma introdução com relação ao plano cartesiano, para você entender o que é o plano cartesiano. Daí falamos de retas paralelas, de retas concorrentes, retas perpendiculares. E aí mostramos que quando elas são perpendiculares, elas vão formar, né, dois eixos, um horizontal e um vertical. O horizontal é chamado de abscissa ou eixo X. O vertical é chamado de ordenada ou eixo Y. E que eles se cortando vão formar 4 regiões diferentes, chamadas de quadrantes. E antes disso, né, quando você junta um valor da abscissa com um valor da ordenada, a gente tem uma coordenada, tá? Então, parece que não há necessidade, mas é importante saber esses termos. Abscissa é X. Ordenada é Y. E a coordenada é o parzinho, né? X, é o Y. parzinho X e Y, certo? Beleza. Então, quando você montar o parzinho, aí é que você tem como localizar um ponto no gráfico, tá? Verdade. Os 4 quadrantes em sentido anti-horário, a gente percebeu e viu também numa aula anterior, né? Vamos lá. Então, no plano cartesiano, a gente tem os valores positivos para a direita, negativos para a esquerda, né? Aqui não está mostrando, mas temos os valores negativos para a esquerda, -1, -2. Assim como positivos para cima, negativos para baixo, certo? Certo. Uma vez que eu tenho um valor de x, ou seja, na abscissa, encontrando com o valor de y na ordenada, a gente vai formar um par ordenado, que é chamado de coordenadas cartesianas. Isso. Lembrando mais uma vez que 3 e 2 é completamente diferente de 2 e 3. Então, nesse caso, a ordem muda muda muita coisa. O ponto é outra localização, é outro lugar no gráfico, então muita calma nessa hora, na hora de pôr no gráfico. Isso. Né? Beleza? Beleza. E claro, né, vamos mostrar os 4 passos para a gente construir o gráfico da função. Primeiro passo, determinar valores para x. Se o problema não me der esses valores, eu vou escolher alguns valores para x, que podem ser, por exemplo, os valores -2, -1, 0, 1 e 2. Geralmente são 5 valores, 2 negativos, o 0 e 2 positivos. Professor, tem que ser sempre esses? Não.
mas esses são os mais práticos, são os menores números inteiros, positivo ou negativo. Tem atividades, né? Tem exercícios que já lançam os valores de X, outros não. Então, se não forem dados, você faz uma experiência aí, né? Ah, mas eu não gosto de mexer com valores negativos, vou colocar só positivo. Beleza, né? Você fique à vontade, você pode fazer dessa forma. A gente já faz a dica de colocar negativo para praticar, né? Esse hábito aí de trabalhar com os números negativos que a maioria quer fugir. Até para enxergar a reta ou a reta não, desculpa, a curva da função, porque reta só depois. Às vezes a curva é uma reta. Né? Mas quando é uma equação específica, nós temos uma reta, realmente. Mas, a priori, como só é uma ideia de função, aquela linha é uma curva. Para nós enxergarmos essa curva pegando nos quadrantes todos, negativos e positivos. Isso. Segundo passo, vamos lá? O segundo passo é encontrar os valores de Y. Máquina de calcular. Peguei o X, joguei na máquina, saiu o Y. Perfeito. Às vezes, por exemplo, a equação pode ser multiplicar por 2 e tira 1, multiplicar por 2 e tira 1. Se você colocar valores em X, vai sair resultados em Y. Então, só um pouquinho. Primeiro passo é só escolher números, que já pode vir no problema. No segundo é o resultado, máquina de calcular, expressão numérica. Então tá. E aí montar os pares ordenados. Então, nesse caso, você vai fazer os parzinhos. Acho que é o terceiro passo esse, né? Quer ver? Vamos ver lá. Terceiro passo, marcar. Não, aí o terceiro passo já é marcar os pares no plano, né? Mas aqui, se você pegar o X e o Y numa tabelinha, já fica bem tranquilo, porque lá no final já vai ter já as duas coordenadas, não é? Uma vez que você montou os pares ordenados, né? Ou seja, o valor de X que entrou na máquina com o valor de Y que saiu de resultado, aí você pode marcar lá os pares ordenados no plano, tá? E por fim, simples assim, traçar a curva da função. Legal, né? Muito bom. Traçando a curva da função, você tem o resultado, el gran finale, você tem a finalização do seu gráfico da função. Então, caso na avaliação for contemplada a construção de um gráfico, não fique de cabeça quente, porque é simples, tá? Beleza? E aí tem aluno falando assim, professor, mas eu não vou conseguir lembrar desses 4 passos. Meu amigo, são coisas simples. Nós só ordenamos aqui para que você possa observar o que está sendo feito. Mas é quase que mecânico fazer isso aí. E aqui fica o nosso abraço. Olha lá, os professores matemáticos. Boa avaliação. Boa avaliação para vocês, porque é o que a gente deseja, né? Que vocês saiam bem, tenham sucesso aí na avaliação, certinho? Certinho. E aí, então até aqui tudo tranquilo, né? A unidade 1 a gente está fechando com chave de ouro, né? A gente deseja aí que vocês realizem uma boa avaliação com atenção. Eu sempre falo, errar o que não sabe é perdoável, né? Ah, eu não sabia mesmo, então errei. Agora, errar o que sabe, aí e o pior, é doído. Errar o que sabe por pressa ou por vontade... Falta de atenção. Ou por vontade de terminar logo, porque às vezes não é nem pressa. Eu quero só terminar logo, porque eu já sei tudo. Pois é. Não precisa ter pressa. Você só vai embora a hora que o ônibus for lhe buscar, ou que acabar a aula. Né? Não, e outra coisa, né? Você tem aí um tempo hábil para realizar a avaliação, então aproveite seu tempo, né? Eu sou daquelas que na época de concurso, de vestibular, eu fico até o final também. Eu digo, o fiscal fala assim, ei amigo, tá na hora. Acabou, pode ir embora. Acabou, beleza. Não, gente, usa o tempo a seu favor, né? Realize as atividades com atenção, com calma e claro que vai ser sucesso na certa, beleza? Beleza. Boa avaliação então, aquele beijo no coração, tchau, tchau.